Química Geral, modelo de Rutherford. Vamos à aula. Nosso terceiro modelo atômico, chamado de modelo atômico de Rutherford, proposto pelo inglês Ernest Rutherford, ele modifica significativamente o modelo atômico, discordando da indivisibilidade do átomo e propondo algo diferente. Ou seja, a partir do modelo de Rutherford, nós temos uma grande diferença dos dois modelos atômicos iniciais. Então aqui eu representei com esse desenho o experimento que ele realizou. Ele tinha um elemento radioativo, uma caixa de chumbo com um orifício, e esse elemento radioativo eles já sabiam que emitia partículas alfa. O que ele fez? Ele colocou uma lamínula de ouro à frente dessa emissão alfa, lamínula que é uma lâmina bem fina. Por que ouro? Porque ouro eles já sabiam que é um material inerte. O objetivo dele não era fazer uma reação química, ele queria ver o que acontecia quando você chocava dois materiais. Então, ele colocou o anteparo aqui. Esse anteparo tinha filme fotográfico. Não é mais da nossa época a utilização de filmes fotográficos. Com o advento das câmeras digitais, nós não utilizamos mais essa tecnologia. Mas onde emitia energia, queimava o filme. Então, ele podia perceber onde as partículas chocavam. O que ele esperava? Como os modelos anteriores dizem que o átomo é uma esfera maciça, tanto o modelo de Dalton como o modelo de Thomson, ele esperava que todas as partículas fossem defletidas, ou seja, batessem em contato com os átomos do ouro e fossem defletidos. Porém, o que ele percebe é que a maioria das partículas consegue passar. Então, o que acontece? A proposição inicial daquele átomo indivisível, uma esfera maciça, ela não pode mais explicar esses resultados aqui. Então nós temos a maior parte das partículas passando, algumas passam de forma direta, outras sofrem deflexão devido ao campo eletromagnético, e uma pequena quantidade sofre repulsão aqui e nem consegue atravessar. Então, a partir dos resultados, ele vai fazer as suas proposições. Então, a química, ciência experimental, faça o experimento, faça as observações, depois vem as proposições. Lembra lá do método científico. Então, o que ele vai propor? Então, primeira coisa, a matéria é praticamente oca. Como ele conclui isso? Observando que a maior parte das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Então precisa ter o quê? Espaço vazio para poder atravessar. Porque eles já sabiam que dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se está conseguindo atravessar, é porque tem espaço para essas partículas passarem. Então, a matéria é praticamente oca. Existe uma pequena região com carga igual das partículas alfa. Por quê? Porque gerou repulsão. E, como a maior parte das partículas está passando, essa região tem que ser pequena. Se ela fosse grande, ela impediria que a maior parte das partículas passassem. Essa região ela tem que ter uma massa concentrada, tem que ter uma alta densidade. Por isso, algumas partículas bateram nessa região, foram defletidas, não conseguiram atravessar a placa. Então, baseado nesses resultados, ele fez as suas proposições também, assim como os modelos anteriores foram feitos. O átomo deve ser constituído por uma parte central, que foi denominada núcleo. Então, primeira diferença para os modelos anteriores. A partir de Rutherford, o modelo torna-se nuclear. Nada foi falado sobre núcleo nos modelos anteriores. A partir de agora, nós temos um núcleo do átomo. Ele deve ter carga positiva, pois repele violentamente as partículas alfa. Então, cargas iguais se repelem. Então, ele propôs que o núcleo é positivo. Segunda proposição, analisando o número de partículas alfa que sofreram desvios em relação àquelas que atravessam normalmente a lâmina, conclui-se que o tamanho do núcleo deve ser extremamente pequeno em relação ao átomo. Os cálculos de probabilidade feitos indicaram que o núcleo deveria ter raio de 10.000 a 100.000 vezes menor que o raio do átomo. Se nós temos aí uma área muito pequena em relação ao tamanho total do átomo, consequentemente, a maior parte do átomo é espaço vazio. Se o átomo tivesse apenas núcleos positivos e nada mais, qualquer matéria, como a lâmina de ouro, seria eletricamente muito positiva. Só que os materiais comumente são encontrados neutros, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Para contornar esse problema,
ele admitiu que a carga nuclear era equilibrada por elétrons, ou seja, a quantidade de carga positiva presente no núcleo tinha que ser igual à quantidade de cargas dos elétrons, para a soma dos dois se anularem e ser um material neutro. E esses elétrons eles não podiam estar parados, pois seriam atraídos para o núcleo, e o átomo seria um sistema instável. Como ele percebeu que a maior parte do átomo é um espaço vazio, então ele propôs essa distância entre os prótons e os elétrons. E para que não fosse atraídos ao núcleo os elétrons, ele propôs que eles estariam em movimento, para que esse movimento compensasse essa atração e o átomo não se tornasse uma coisa só, como é o modelo anterior, o modelo de Thomson. Então ele propôs que os elétrons giram ao redor desse núcleo em órbitas circulares. Como o átomo é eletricamente neutro, a carga total dos elétrons é igual à carga do núcleo. Então, observação, chamar a atenção novamente, é o primeiro modelo atômico nuclear, ou seja, o átomo tem um núcleo. Aqui está a representação gráfica. Então nós temos um núcleo pequeno e denso, onde estão as cargas positivas. O elétron está girando em uma órbita circular, do lado de fora, longe, afastado do núcleo, e a maior parte do átomo é espaço vazio. Um detalhe interessante que vale a pena chamar a atenção, no núcleo só há partículas positivas. Por quê? Rutherford já sabia que deveria existir alguma coisa ali que estabilizasse essa grande quantidade de partículas positivas juntas. Porém, ele não conseguiu provar. Ou seja, no modelo atômico de Rutherford, nós não temos no núcleo os nêutrons. Não vai aparecer aqui nesse modelo, apenas a partir do próximo. Aqui eu vou falar das partículas fundamentais do átomo. Coloquei um asterisco no nêutron para lembrar isso. No modelo de Rutherford, o nêutron ainda não foi considerado porque ele não conseguiu provar que ele estava lá. Basicamente, no ensino fundamental e médio, nós vamos ter o átomo constituído de 3 partículas, próton, nêutron e elétron. Por convenção, o que nós temos? Que o próton tem carga mais 1 e o elétron menos 1. Então, aquela proposição do Rutherford, que para anular a carga do núcleo, nós temos ali os elétrons na eletrosfera, e aí a soma das cargas iguais deixa neutro o elemento. A massa, considerada 100% presente no núcleo. Nós desprezamos a massa do elétron. O que é uma massa desprezível? Significa que ela não existe? Não. Significa que o valor dela é tão pequeno em relação à outra que nós podemos considerá-la zero. Então, no núcleo, nós temos o próton e o nêutron com massa 1, respectivamente, cada um. Então, massa 1 atribuída a um próton e massa 1 atribuída a um nêutron. A massa do elétron é bem menor, por isso ela é desprezada, desprezível. Então, consideramos zero. O símbolo recebe a primeira letra minúscula dos nomes. A massa do elétron ela é 1837 vezes menor que a massa do próton, por isso considerado zero. Então, quase 2.000 vezes menor. Então, por isso nós arredondamos, né, esse número para zero. Então, consideramos que a massa do átomo está concentrada exclusivamente no núcleo. A existência da partícula positiva surgiu em 1886, quando foi descoberto os raios positivos, e a prova definitiva foi dada por Rutherford com o seu experimento. Então, eles já sabiam da existência dessa partícula positiva, porém, os estudos de Rutherford foram decisivos para a determinação dessa partícula. O nêutron ele foi descoberto por Chadwick em 1932. Embora tenha feito com apoio de trabalhos de outros físicos, é atribuído a ele. Ele é uma partícula neutra, como o próprio nome já indica, ele não tem carga. Pelo fato de não ter carga elétrica, ele penetra na matéria com relativa facilidade, porque não tem repulsão. Então, devido a essa característica, os cientistas começam a fazer estudos atômicos utilizando bombardeamento com nêutrons. Ele consegue atravessar com facilidade e também conseguem ali se chocar, como eles têm massa, se chocar com o núcleo produzindo reações nucleares.
nós temos 3 partículas fundamentais, porém elas não são exclusivas do átomo, não tem só essas 3. Existem outras partículas, como por exemplo o pósitron, o neutrino, o méson. É aqui eu cito o físico brasileiro César Lattes, ele descobriu 2 tipos de méson em 47 e conseguiu produzi-los no laboratório em 48, em conjunto com outros cientistas. Então, em homenagem a César Lattes, os pesquisadores do Brasil, eles têm uma plataforma onde colocam o currículo e esse currículo recebe o nome de plataforma ou currículo Lattes, em homenagem a ele.